diante de nós e sendo, Senhor, oferecida para que possamos nos alimentar de Cristo, por meio das orações, dos cânticos, dos louvores, ó Senhor Deus. E agora, Senhor Deus, por meio da Tua palavra, Senhor, fala ao nosso coração através dela, Pai. Abre, Senhor, a nossa mente, nosso entendimento, Senhor Deus, e traz, ó Senhor Deus, instrução a nós, pecadores, Pai. Para que possamos viver por meio dessa instrução e sermos sábios para a vida eterna. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos sair um pouco, como foi de manhã, do script e vamos falar sobre um texto da Escritura que se encontra em Mateus capítulo 11, versos de 16 a 19. Eu já preguei esse texto aqui na igreja, eu acho. E gostaria de meditar nele hoje, mais uma vez. Eu vou fazer a leitura do verso 7 até o verso 19, é o contexto em que ele se encontra, tá? E nós vamos nos deter nos versos 16 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Então, partindo eles, passou a Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas que hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. No meio do testemunho que o Senhor Jesus dá a respeito de João Batista, referente ao ministério dele e à sua fidelidade, ele está censurando aqueles que estavam recebendo o ministério de João Batista, o ministério da palavra de Deus por meio de João Batista, por meio do Senhor Jesus e dos seus discípulos em vão. E dessa forma ele compara aquela geração como crianças que rejeitam todo e qualquer tipo de brincadeiras. A geração que Cristo vai se referir nesses versos, em sua maioria, era uma geração descrente e obstinada. E esse é o retrato que nós temos dessa geração ali, a congregação do povo judeu daquela época. Uma geração tão infértil e improdutiva quanto poderia ser, sendo indigna da pessoa de João Batista, sem levar em conta a sua mensagem, ou seja, a mensagem que ele trazia. Nós devemos considerar aqui neste capítulo haver uma visão correta de quem era João Batista, porque muitos dos fariseus desprezavam-o como profeta. E no verso 7, aqui do capítulo 11, até o verso 10, nós vemos isso. Vemos o Senhor Jesus situando quem era, dando uma visão correta de quem era o João Batista e, consequentemente, o seu ministério. Quando ele diz assim: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem assim assistem nos palácios. Mas que saíste para ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta.
Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará diante de ti, preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O Senhor Jesus dá uma visão de quem era João Batista e a sua relevância ali por causa da pregação que ele trazia. Ele era um profeta? Era, mas era muito mais que profeta. Dentre os profetas, ele é o maior profeta. E por quê? Por causa da sua pessoa? Por causa de quem ele era? Por causa das coisas que ele fazia? Não. Mas o que ele representava? Ele representava aquele que viria antes de Cristo, preparando o terreno. Era muito mais do que um profeta. E a sua mensagem deveria também, e seria também, na realidade, compatível, acho que é o contrário, com quem ele representava. É interessante porque algumas pessoas não entendiam muito bem quem era João Batista, e alguns até pensavam, pela sua envergadura, pela sua postura, pela pregação do Evangelho, que ele era o próprio Messias. Lá em Mateus capítulo 16, verso de 13 a 14, o Senhor perguntando aos seus discípulos o que as pessoas pensavam a respeito dele, olha o que ele diz. Quem diz, verso 13, o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. As pessoas pensavam que João Batista era o próprio Messias. E ao elogiá-lo, Cristo condena aqueles que o tinham em seu meio e não aproveitaram o seu ministério. E por mais que as pessoas, ou seja, por mais que sejam dignas essas pessoas, se elas desprezaram a Cristo, isso seria revelado no dia do juízo. Nós vemos os fariseus rejeitando a mensagem de João Batista. E que mensagem é essa? O anúncio do reino de Deus que vinha por meio de Cristo. Eles rejeitaram essa pregação. Abra Mateus capítulo 21, verso 23 a 27, quando o Senhor indaga as autoridades do povo, mostrando que eles rejeitaram essa pregação. Olha o que diz: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes, os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? E Jesus respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, era para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Eles rejeitaram a pregação de João Batista, por motivos outros que nós estamos vendo aqui, e rejeitaram a sua mensagem. Matthew Henry faz um comentário interessante para a situação de pregadores, porque aqui o que nós estamos vendo, na realidade, o que caracteriza João Batista não era a sua excelência, mas a pregação que ele trazia, o seu caráter e a sua pessoa estava relacionada ao seu ministério. E Matthew Henry faz um comentário interessante para a situação de alguns pregadores do Evangelho, tendo como exemplo o ministério de João Batista. Ele diz assim: observe que a má qualidade dos lugares onde vivem bons ministros serve de contraste para a boa qualidade deles. Ou seja, aquela geração era uma geração perversa, era uma geração obstinada, e necessitavam de uma mensagem que estivesse ao nível dessas pessoas, que confrontasse essa sua realidade, essa sua autopiedade ou sua autojustiça. E era isso que a pregação de João Batista fazia quando pregava o Evangelho. O Senhor Jesus aqui, ele nos apresenta em forma de parábola uma verdade. E que verdade seria essa? Não existe um absurdo maior do que aquele que
de que são culpados os que têm uma boa pregação no seu meio e nunca se aproveitam dela. Essa é a crítica que está sendo feita aqui, essa é a admoestação e a exortação que o Senhor está nos dando aqui na sua palavra, para que possamos atentar para isso. Somos culpados diante de Deus quando rejeitamos a pregação do Evangelho. E parece que quanto pior a situação, ou pior a igreja, ou pior a comunidade, ou pior as circunstâncias, o Senhor manda os seus melhores. Ou seja, manda pessoas que estão preocupadas em pregar a verdade com fidelidade. E sofrem por causa disso. Matthew Henry faz um comentário interessante. Ele diz: observe a má qualidade dos lugares, serve de contraste para a qualidade dos ministros, nesse caso aqui. E é nesse contexto que os versos 16, 17, 18 e 19 se incluem. Quando ele diz assim: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Jesus conta uma parábola sobre crianças brincando em uma praça. E ele extrai isso do cotidiano daquelas pessoas. Crianças inventando brincadeiras e as representando, imitando a vida adulta. E a primeira brincadeira proposta era de um casamento. Quando ele diz, nós vos tocamos flauta e não dançaste, era de uma festa de casamento. Mas parece que nem todas aquelas crianças queriam brincar assim, e por isso começavam a reclamar. Aí, por outro lado, vamos aqui o contexto mudando de brincadeira, entoamos lamentações e não pranteaste, porque alguns achavam entediante brincar de casamento, eles agora vão procurar algo diferente, mais triste, fingiam participar de um funeral. Mas parece que alguns daquele grupo de crianças também não queriam aceitar tal sugestão. Qual a explicação da parábola? Os judeus estavam descontentes, tanto com a pregação de João Batista como com a pregação de Jesus, da mesma forma que as crianças com seus companheiros. As queixas daquelas crianças estavam sendo aplicadas ao ministério de João Batista e ao ministério de Jesus em ordem cronológica. Quando ele diz ali, nós tocamos flauta, entoamos lamentações. E aqui nós estamos vendo, quando ele fala em entoar lamentações, que João Batista era um homem que veio como uma seta, que vivia de gafanhotos e mel silvestre. Não era do seu agrado comer pão e beber vinho. A mensagem que ele trazia era a mensagem de arrependimento, porque o reino de Deus havia chegado e tudo seria consumado. E isso está dentro daquilo que ele prega, lá em Mateus capítulo 3, verso 12 a 18, nós vemos isso. Ele diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João Batista pensava que o reino de Deus viria de forma cabal na primeira vinda de Cristo. E por isso a sua pregação estava voltada para chamar os homens ao arrependimento nessa perspectiva. O próprio texto de Mateus capítulo 11, versos de 2 a 6, mostra esse entendimento que João Batista tinha daquele momento. Ele era aquele que estava vindo antes do Messias, aquele que iria estabelecer todas as coisas. Mas parece que, na concepção de João, as coisas não estavam sendo como ele esperava ser. E aí nós vemos aqui no verso 2 ele dizendo assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados,
e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A mensagem que o Senhor, ou seja, a resposta que o Senhor Jesus dá a João Batista, fazia-o voltar à pregação de Isaías, falando que quando o Messias chegasse, essas coisas iriam acontecer. Iriam acontecer no meio do seu ministério. E João Batista, como precursor de Jesus, era, de todos os modos, um precursor do Antigo Testamento inteiro com referência a Cristo. E isso não se aplicava somente por meios externos, mas a substância real do Antigo Testamento estava sendo recapitulada na pregação de João Batista. O capítulo 11, nos versos 13 e 14, vai nos mostrar isso. Quando ele diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. A mensagem de Elias era uma mensagem de arrependimento. João Batista era uma reprodução do ministério de Elias, o grande profeta do arrependimento. Os dois elementos, lei e profecia, estavam claramente resumidos na mensagem de João Batista, quando ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o contexto de arrependimento era a aproximação do reino, porque ele significava para João Batista, antes de tudo, julgamento. João havia sido designado para proclamar o aspecto do juízo, da crise por vir. Daí o certo desapontamento com o procedimento do Messias, porque ele pensava que quando ele chegasse, ele consumaria todas as coisas. Por isso que ele pergunta: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Os próprios discípulos do Senhor Jesus também tiveram um entendimento errado. Lá em Atos capítulo 1, versos 6 e 7, depois da ressurreição do Senhor, pensavam que esse seria o fim eminente. E por isso eles dizem assim: os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Eles também tiveram uma leitura equivocada daquele momento. Mas independente disso, a mensagem que eles estavam trazendo era efetiva. A austeridade na pregação do João Batista era reflexo do seu entendimento que a hora é chegada. É necessário arrependimento. O arrependimento é premente. Não podemos postergar essa decisão em nossas vidas. Devemos nos arrepender e crer no Evangelho. E por isso era tempo de lamento e choro por causa dos nossos pecados, e não de alegria, porque o juízo de Deus está próximo. E essa era a mensagem dele. Mateus capítulo 3, versos 7 e 8, quando ele diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mas ao serem impactados com a mensagem de João Batista, diziam que era um discurso duro demais, havia pranto, mas eles queriam alegria e festa. E por mais que essa expectativa de João não fosse precisa, na realidade, individualmente, cada um de nós tem um momento. Ele esperava o juízo sobre todas as coisas. Mas todos nós, antes desse dia, juízo de Deus, que será universal, vamos comparecer diante do tribunal. Senão morrermos antes. Ou melhor, se morrermos antes.
E por isso essa mensagem também se torna apropriada. Esse tom de tristeza, de pranto é apropriado. Porque nós não sabemos quando o nosso tempo é chegado. Quando o Senhor diz lá, basta para a nossa existência nesse mundo. Eles queriam festa e dança, mas a mensagem trazida por João Batista era de lamento e pranto. E se nós formos olhar a mensagem do Evangelho, ela fala dessas duas coisas. Ela fala de pranto, de tristeza e de alegria. A lei manifestada nos seus mandamentos, no juízo de Deus por causa da transgressão dela, como também a graça de Deus. Abra o Salmo 51. Percebam como essa mensagem, ela tem esses dois aspectos. A mensagem do Evangelho é pranto, é alegria. Olha o que diz aqui o verso 8, Salmo 51. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Verso 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Quando nós estamos falando do Evangelho, nós estamos falando de tristeza, mas estamos falando de alegria, estamos falando de pranto, porque estamos sofrendo, chorando pelos nossos pecados. Abra Mateus capítulo 5, verso 4. Mateus capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aqui são aqueles que choram por causa dos seus pecados. Essa é a promessa de Deus. E essa é uma característica daqueles que são filhos de Deus, cidadãos do céu. Isso os caracteriza como homens felizes, porque eles choram pelos seus pecados e buscam o consolo daquele que pode perdoar pecados. Abra o Salmo 126. Salmo 126. No verso 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E é interessante nós percebermos nessa perspectiva do Evangelho, aqueles que não choram e nem sofrem pelos seus pecados, eles não serão consolados. João Batista cantou lamentos por eles nas terríveis ameaças da lei, que são apropriadas para trabalhar com o medo, para que eles pudessem se afastar do pecado e serem atraídos para Cristo. João veio até eles lamentando-se, sem comer nem beber, sem conversar amigavelmente com as pessoas, nem comendo normalmente com eles, mas sozinho no deserto. E alguém poderia pensar que isto os influenciaria por uma vida austera e humilde como a de João. E isso estava bastante de acordo com a doutrina que ele pregava. Matthew Henry diz algo interessante, fazendo a comparação com os ministros. Ele diz que um ministro assim provavelmente realizará boas obras, mas mesmo a pregação de um ministro como esse nem sempre é eficiente. E o que diziam de João para fundamentar a sua rejeição à mensagem que estava sendo pregada? Qual é a desculpa? Ele não come nem bebe, ele é estranho, é um homem austero demais, não prega o amor, só fala de pecado e juízo, por isso tem demônio.
Percebam que eles procuravam algum defeito em João para que não pudessem ouvir o que ele pregava, como uma desculpa, aplacando as suas próprias consciências. Não, nós queremos ouvir isso, não queremos ouvir tristeza nem pranto, não temos necessidade disso. E afastavam-se completamente da mensagem que estava sendo trazida, da sabedoria de Deus que estava sendo manifestada. Mas percebam aqui que, por outro lado, diferentemente de João Batista, o Filho do Homem vem comendo, bebendo, se alegrando, tocando flauta para eles. Jesus tocou flauta nas preciosas promessas do Evangelho, chamando os homens ao arrependimento por meio da graça que estava sendo oferecida. O arrependimento fala de pranto, de alegria. Só que nesse momento a alegria era mais evidente. Como jejuar se o noivo estava com eles? Agora estavam vendo a suprema, abundante graça de Deus na pessoa de Cristo, na revelação do seu Filho. Uma graça superabundante se manifestando. A alegria era muito mais evidente do que a tristeza pelo pecado. E mesmo assim, não poderia ser postergada a chamada do arrependimento premente, por causa da graça que estava sendo oferecida por meio de Cristo. E é interessante quando João Batista morre, o início do ministério de Jesus tem seu começo. E a primeira coisa que nós vemos, que o Senhor Jesus passou a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mesma coisa que João Batista estava pregando. O reino de Cristo era chegado. Mas agora, o que sobressaía era a alegria de ver na pessoa de Cristo as promessas com relação ao nosso pecado. Essa circunstância aqui, ela é bem apropriada e bastante parecida com um texto que nós temos em 2 Reis, capítulo 7, verso 9. Reina a fome em Samaria no tempo do profeta Eliseu, que profetizava abundância no cerco de Ben-Hadad. E a situação era de grande pranto e tristeza. As pessoas estavam comendo a si mesmas. Como diz uma passagem, comendo seus próprios filhos. A fome era tamanha por causa desse momento em que eles estavam vivendo, do cerco dos sírios, comandado por Ben-Hadad. E aí você tem dois homens que dizem assim, não sei se eles eram leprosos, são dois homens que estão à beira da morte e dizem: se nós voltarmos para Samaria, nós vamos morrer. Se nós entrarmos no acampamento dos sírios, nós vamos morrer. Então não tem escolha, vamos para lá. Quem sabe, vamos lá. E aí quando eles chegam lá, o acampamento está vazio. Provavelmente com alguns corpos. Porque o Senhor veio com tamanho medo no meio deles, eles começaram a se matar, fugir, correr desesperados, e deixaram todos os seus despojos de guerra, comida, vestimentas, ouro, e quando eles chegam lá e veem aquilo, aquela abundância de coisas, eles ficam maravilhados. E olha o que o texto vai dizer, verso 7 e 9, então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos. Percebam que essa situação é essa mesma situação descrita aqui. Entoamos, tocamos flauta e não dançaste. Era um momento de alegria. Era um momento em que a manifestação de Deus, da pessoa de Cristo, se cumpria. E todas as promessas decorrentes
da maldição do pecado, das bênçãos de Deus, estavam ali nele. Por isso agora, a chamada do arrependimento, a confissão de pecados, fala sobre pranto, fala sobre choro, mas o que chamava mais atenção nesse momento era a alegria, o regozijo manifestado naquele que iria enxugar a lágrima dos nossos olhos. Matthew Henry fala a respeito disso, dizendo assim: Cristo conversava amigavelmente com todos os tipos de pessoas, sem entender a nenhuma rigidez ou austeridade em particular. Ele era afável e acessível, não se intimidava com nenhuma companhia, estava sempre nas festas, tanto com os fariseus como com os publicanos, para ver se isto conquistaria aqueles que não tinham sido conquistados pela maneira reservada de João Batista. Aqueles que não tinham se intimidado pelas censuras de João seriam atraídos pelos sorrisos de Cristo. O que é interessante nesse contexto é que nosso Senhor Jesus não condena a austeridade de João Batista, pelo contrário, ele o elogia. Assim como João Batista nunca condenou a liberalidade de Cristo, embora o procedimento deles fossem diferentes, eles pregavam a mesma realidade em contextos próprios. A tarefa de Jesus agora não era julgar, pelo menos não da maneira como João Batista pensava, pois esse julgamento viria da parte de Cristo, mas em um período subsequente. Agora era o momento de se regozijar no cordeiro que estava sendo trazido para enxugar as nossas lágrimas. E aqui nós vemos essa diversidade na pregação de João Batista e do Senhor Jesus Cristo. E Matthew Henry, ele fala sobre isso, ele diz assim: o Deus do céu usa uma variedade de meios e métodos adequados para a conversão e a salvação das pobres almas. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e, portanto, faz todo o possível para conseguir isso. O seu grande objetivo é que as nossas vontades estejam de acordo com a vontade de Deus. E para isto, que as nossas inclinações estejam de acordo com as descobertas que ele nos fez de si mesmo. Tendo várias inclinações para transformar, ele usa várias maneiras de trabalhar sobre elas, que embora sejam diferentes entre si, todas tendem para a mesma coisa. E Deus está em todas elas realizando o mesmo desígnio. O apóstolo Paulo diz que pode haver variedade de operações, mas o mesmo Deus e o mesmo Espírito opera em todos. Falando ainda sobre essa diversidade que existe entre ministros na pregação do Evangelho, Matthew Henry faz o seguinte comentário: os ministros de Deus têm dons variados. A habilidade e a genialidade em alguns se mostra de uma maneira, em outros de outra. Alguns são Boanerges, filhos do trovão, outros Barnabés, filhos da consolação. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, e por isso nós não devemos condenar nenhum deles, mas louvar a Deus por todos, pois ele desta maneira experimenta várias maneiras de lidar com pessoas de variados temperamentos, para que os pecadores possam se tornar maleáveis ou deixados na condição de inexcusáveis, para que qualquer que seja o caso, Deus seja glorificado. Eu me lembro, quando cheguei no Rio, eu sempre conto isso quando prego sobre esse texto. E eu fui concorrer em uma igreja. Eu sabia qual era o problema daquela igreja. E eu ia pregar o quê? Como um bom profeta, né? Se a gente está vendo um problema, a gente vai atacar o problema. Não é isso que nós gostamos, na realidade. Apesar de nos sentirmos desconfortáveis, quando nós temos um problema, nós queremos resolver aquilo. Então a gente chega para alguém e fala assim: poxa,
O que você acha? Aí a pessoa vai falar, não aquilo que a gente quer escutar, mas aquilo que a gente precisa escutar para resolver o problema. Então, sabendo do problema daquela igreja, eu fui pregar sobre isso, no texto da Escritura. E era interessante porque muitas vezes que eu ia pregar em alguma igreja nesse período, eu orava pedindo ao Senhor, Senhor, me dá orientação, me dá instrução, e o Senhor, Ele fala, através, às vezes, de uma sensibilidade, você está mais sensível a um texto, você está lendo alguma coisa durante aquela semana, e aquilo, poxa, eu vou pregar sobre isso, vou falar sobre isso, aí começa a estudar, a se aprofundar, e eu vou ser sincero, que eu tentava fugir disso, realmente tentava fugir disso, vou para esse texto aqui, tá, um texto mais light, e aí quando começava a me aprofundar do texto, o texto falava sobre juízo e pecado. Às vezes eu tentava fugir disso. Mas a gente fica pensando, como falar de graça se a gente não fala sobre pecado? Como falar da salvação, do amor de Deus, da graça de Deus? Se por outro lado o que está pendente e o que contrabalança é o pecado. Falar do Evangelho é falar da necessidade que nós temos de nos arrepender, de nos purificar, de nos santificar, de nos despojar do velho homem. É a chamada constante ao arrependimento. E por mais gloriosa, inefável e consoladora que seja a mensagem do Evangelho, ela estará trazendo juntamente consigo o juízo. Por isso a graça. Aqueles homens rejeitaram a liberalidade de Cristo. E naquele momento, era um momento de festa, diziam que era tempo de luto e tristeza. E se a gente vislumbrar alguns momentos na vida do Senhor Jesus, nós vamos perceber isso. Aquela situação ali das irmãs de Lázaro, uma preocupada em fazer as coisas e a outra sentada, ouvindo do Senhor Jesus. Os discípulos em Emaús, não nos ardia o coração quando ele falava. A presença de Jesus ali, a pessoa de Deus encarnada ali, trazendo conforto. Provavelmente, eu acho que você já deve ter tido essa experiência, é lógico que muito menor, quando uma pessoa que você gosta, uma pessoa agradável, tem aquelas pessoas que são engraçadas, que são agradáveis, aquelas pessoas que são um pouco carismáticas e tal, você gosta de estar perto dela, você gosta de ouvir, elas falando e tal, aquela briga, você se sente bem. Agora imagine Deus na sua singularidade, na sua pureza, na sua misericórdia e bondade entre os homens podendo ouvir a sua voz, sentirem a presença poderosa de Jesus por meio de uma figura fraca, como diz a Escritura. Olhava-se para ele, era sem graça, não tinha nada que... Mas ele era o Senhor da graça. Eles rejeitaram isso. Olha o que Lucas capítulo 5, verso 33 a 35 vai dizer. Eles diziam, é tempo de luto agora. Disseram eles, os discípulos de João e bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naquele dia, sim, jejuarão.
Interessante isso. Eles estavam com Cristo. A alegria de terem a presença de Deus nas suas vidas era tremenda. Então era hora de alegria, era hora de festa. Ele era aquele que representava todas as promessas manifestadas ali no Velho Testamento. Ele era o Messias, era aquele que estava para vir. Eles deveriam se alegrar. E hoje ele está ainda no nosso meio. Essa alegria, ela é presente na vida daqueles que entendem que foram alcançados e que são filhos de Deus. E aguardam o dia em que nós iremos viver para sempre com o nosso Senhor Jesus. E como ele é retratado muitas vezes na Escritura, o amado de nossa alma. O amado de nossa alma. Era tempo de festa. Você já viu situações como essa? Por exemplo, você tem uma baita festa para ir. Baita festa. Você está de dieta. E aí o que os seus amigos dizem? Rapaz, você vai fazer dieta hoje? Você vai furar a sua dieta, meu. Não. Você vai deixar de aproveitar tudo que tem de bom e de gostoso e vai jejuar no momento de festa? Eles iam chorar naquele momento e lamentar pelos seus pecados, sim, mas era tempo de alegria, porque o Senhor Jesus estava ali, no meio deles. Jesus também pregava o arrependimento e ele dizia: arrependei-vos que está próximo ao reino dos céus. A vida de Cristo trouxe tremendas mudanças sobre a terra, de forma que milhões de pessoas têm sido transportadas do reino das trevas para o reino da luz, que comprova que a proclamação de que o reino de Deus estava próximo, vindo com poder a partir de agora, fica plenamente justificada. O reino de Deus se mostrou inicialmente por meio do poder de Cristo pregando o Evangelho. Como ele mesmo disse: e de anunciar a João, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres está sendo pregado o Evangelho. Essa mensagem foi proclamada de forma progressiva, alcançando primeiramente os judeus e em seguida, paulatinamente, todas as nações. Por isso o anúncio do reino de Deus estar próximo se ouve dos lábios de João Batista e em seguida é confirmada por Jesus e por ordem de Cristo é repetida por seus discípulos. Por quê? Eles iriam rejeitar a graça oferecida que estava sendo trazida por meio da pregação do Evangelho? Por que essa oposição e essa contradição, que no momento de choro eles querem festa, no momento de alegria eles querem tristeza? Porque eram como crianças que se assentam nas praças, como as tolas crianças daquelas parábolas, rebeldes, descuidadas. Eles pareciam como aquelas crianças que nunca estavam satisfeitas com nada, eram crianças mimadas. E se eles se mostrassem adultos no entendimento, haveria alguma esperança para eles. Porque uma criança mimada é aquela que quer ser agradada a todo custo. Se proferirmos alguma verdade ao seu respeito, elas se irritam, porque não querem fazer o que é devido, mas somente aquilo que acham que deve ser feito. E como crianças mimadas, não gostam de ser contrariadas, não gostam de ser repreendidas e acham que as coisas devem acontecer conforme a sua disposição. Por isso rejeitaram a pregação do Evangelho, porque não queriam ouvir a verdade, não gostavam de ser confrontadas com os seus pecados. Por um lado, achavam a bondade e a misericórdia de Deus injustas e inoportunas para aqueles que mereciam o inferno. Jesus estava dizendo com essa parábola que essa era a maneira de se comportar dos fariseus
e dos seus seguidores, infantis, frívolos, e agem de maneira irresponsável e inconsistente, nunca estavam satisfeitos. Diziam de João Batista: seu discurso é duro demais, ele é antissocial, sua mensagem é exagerada, severa, está endemoniado com certeza. Com relação a Jesus, diziam: ele come e bebe com pecadores, é inimigo dele, é amigo deles, um bêbado, um comilão, seu discurso é liberal, pois fala da graça oferecida a esse tipo desprezível de pessoas. E esses insultos a respeito do comportamento do nosso Senhor Jesus eram de grande ofensa. Quando o acusavam de glutão e beberrão, descrevem-no como um filho desobediente que, de acordo com a lei de Deus, deveria ser apedrejado até a morte. E Jesus está dizendo que essa crítica e intolerância, totalmente amarga e injusta, não os levarão a parte alguma. Interessante isso. Eu me lembro certa vez, eu sempre digo que na pregação eu sou que nem um jogador de futebol, que até com a bola se atrapalha. Uma vez disseram que eu falava baixo demais, que eu era assim, era assado. Se vocês olharem para mim, na minha pregação, na maneira de ser, na pregação, vocês vão achar muitos defeitos, porque eu não sou perfeito. Às vezes falo correndo, né? Às vezes atropelo as palavras, porque eu fico... Mas não é isso que vocês precisam ver. O que vocês precisam olhar é a mensagem que está sendo trazida. Eu não estou dizendo que eu não preciso melhorar, não estou dizendo isso. Sempre. Mas essas coisas às vezes são desculpas para as pessoas não ouvirem o que está sendo falado. E olha o que a palavra de Deus diz: a sabedoria é justificada por suas obras. A sabedoria de João Batista quando insistia no arrependimento, e a de Jesus quando oferecia esperança de salvação. Mesmo para aqueles muitos que não queriam saber em Israel, demonstrou ter sido plenamente justificada pelo que realizou no coração e na vida daqueles que, pela graça de Deus, acolheram de modo apropriado e positivo ambos os pregadores, ou melhor, ambas as mensagens que estavam sendo trazidas. Porque a palavra de Deus, quando pregada, nunca volta vazia. Cumpre o propósito de Deus para aquele momento. É o que diz a palavra do Senhor. Olha o que Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13 vai dizer. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha o que Isaías, capítulo 55, verso 11 vai dizer. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Muitos de nós fomos acostumados a chegar na igreja e ouvir um tema relevante. Entenda o tema relevante. Alguma coisa que fala da minha experiência no meu lar. Alguma coisa que fala da dificuldade que eu estou vivenciando no trabalho. Alguma coisa que fala da política ou da situação em que nós estamos vivendo. E quando o pregador ele expõe um texto da Escritura, aquela pessoa olha, mas isso não tem nada a ver com a minha realidade. E esperamos aquele tipo de pregação existencial e terapêutica, né? Que vai resolver o problema de você em casa com relação ao seu filho, com relação ao tratamento
ao seu marido? Que emprego eu vou abraçar? Aonde eu vou morar? E coisas do gênero. E é interessante que a Escritura toca essas coisas na nossa vida, quando nos dá a percepção correta do Evangelho. Mas quando chegamos e vemos alguém pregando sobre o profeta Isaías, falando do pecado do povo, ou o livro dos profetas, ou o Velho Testamento, Gênesis, a vida dos patriarcas, a graça de Deus manifestada ali, para esses, isso não serve. Nós precisamos contextualizar a palavra de Deus, ao ponto de tirar o centro dela de tal forma que vamos estar aqui lendo um poema ou uma música da atualidade, ou trazendo uma questão para discutirmos ou para ser pregada na igreja, a política do dia. E quando as coisas não são assim, e aí, como é que foi a pregação? Não foi legal, não foi boa, não. Por quê? Porque eu estava esperando que ele falasse do problema que eu estou vivenciando na minha casa e resolvesse. Mas não entende que o que está sendo pregado não só vai abarcar isso, como todas as outras coisas. Como nós estamos vendo na escola dominical hoje. Estudando a confissão de fé, no capítulo que fala de Deus da Trindade. E ali a confissão de fé, ela expõe a Escritura, que mostra ali o caráter de Deus. E uma coisa muito interessante na Bíblia é que o conhecimento que o Senhor nos dá dele nos faz ter uma resposta. Aquilo que nós conhecemos de Deus serve para nós como instrumento para sabermos nos relacionar com Ele. Por isso Davi, lá no Salmo 139, como eu falei hoje de manhã, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e me levanto. Aquilo que ele fala está relacionado ao conhecimento que ele tem da onisciência e da onipresença de Deus. Senhor, eu não posso fugir da Tua face. Se subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu vou mais no profundo abismo, o Senhor lá está também. E não só isso, as imprecações e os clamores do salmista, entendendo que ele era o Deus da misericórdia, então ele buscava o Senhor intensamente, porque sabia que ia encontrar isso da parte dele. O conhecimento que ele tinha de Deus era um instrumento para que ele tivesse comunhão com esse próprio Deus. E se relacionasse com Deus de forma devida. Como Jó, que ele diz assim: quem é você, Jó, que está questionando a minha ação? Onde você estava quando eu estava criando o universo? Coloque-se no seu lugar. Por isso que ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A maneira como nós nos relacionamos com Deus está diretamente ligada àquilo que Ele revela da sua pessoa na sua palavra. Por isso, quando a palavra de Deus é pregada, nunca é em vão, mesmo que não seja aquilo que você acha que deve ou quer ouvir. Sabe qual é o problema? Na outra ponta, o grande problema
E aí, falando dos pregadores, porque esse problema aqui é dos ouvintes, que alimentam esse tipo de comportamento. É que muitos dos que pregam não levam a sério o seu ministério. Não levam a sério o ministério da pregação da palavra de Deus. Não levam a sério. Tanto João Batista como Jesus tinham missões distintas a cumprir, cada um cumprindo a sua tarefa. Jesus, em sua própria pessoa, era a sabedoria de Deus. Cristo é a fonte de toda a sabedoria. Matthew Henry faz o seguinte comentário: o Evangelho é a sabedoria que vem do alto. Os verdadeiros crentes são gerados novamente por ela e renascem para o céu também. São filhos sábios, sábios por si mesmos e para os seus próprios interesses. Não são como as crianças tolas que se assentam nas praças. Estes filhos da sabedoria justificam a sabedoria, eles estão em conformidade com os desígnios da graça de Cristo, respondem positivamente às suas intenções e são adequadamente influenciados por ela, pelos variados métodos que ele emprega, e assim evidenciam a sabedoria de Cristo ao empregar tais métodos. Observe que o sucesso dos métodos da graça justifica a sabedoria de Deus na escolha de tais métodos contra aqueles que o acusam de tolice a esse respeito. Porque da mesma forma que a cura de um enfermo que segue as recomendações médicas justifica a sabedoria do médico em aplicar determinado remédio para o seu paciente, assim é para com Cristo, para com aqueles e para com a mensagem do Evangelho. A cruz de Cristo para muitos é escândalo e loucura, mas para aqueles que são salvos, são alcançados é poder e sabedoria de Deus. E nós que somos filhos da sabedoria, que ouvimos a pregação e nos submetemos a ela, somos também as testemunhas da sabedoria a esse mundo. Nós seremos testemunhas naquele dia, quando a sabedoria, que agora é justificada pelos santos, será glorificada em nós e se fará admirável em todos os que creem. Olha o que Paulo fala a respeito desse dia, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Nesse dia em que será justificada a sabedoria por suas obras, na destruição do ímpio e no levantamento dos justos, por meio da palavra que foi pregada. Quando vier para ser glorificado os seus santos e ser admirados em todos os que creem, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Se a descrença de algumas pessoas censura Cristo, atribuindo-lhe mentira, a fé de outros irá honrá-lo, colocando o selo de que ele é verdadeiro e de que também é sábio, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Seja com a nossa cooperação ou não, a justiça de Deus e sua sabedoria serão justificadas quando ele falar e julgar. E essa é a avaliação que Cristo faz daquela geração. São como crianças. Mas sabe o que é pior? Aquela geração não morreu. Ela permanece ainda hoje na sucessão de semelhanças. Pois como fora naquele tempo, ainda é agora. Alguns creem na pregação, outros não. E assim até hoje nós vemos essa realidade. Eu pergunto, em que situação você se encontra? Você rejeita a pregação que o confronta? Acha que deve ouvir aquilo que seu coração pecaminoso pensa ser o melhor? Você rejeita a graça que vem do sacrifício de Cristo e acha que deve fazer alguma coisa para ter salvação da parte dele? Será que nós estamos selecionando o que nós queremos ouvir na mensagem do Evangelho? E muitas vezes estamos escolhendo uma igreja por causa disso. E é isso que nós estamos vendo. Quando algumas pessoas dizem para você, eu estou procurando uma igreja que tenha louvor, eu estou procurando uma igreja que tenha espaço para crianças, que tenha cultinho. O que está por trás disso, essa é a realidade. A rejeição, a palavra que está sendo pregada. Ou será que nós temos um coração aberto para receber o que Deus tem a dizer na sua palavra?
mesmo que isso esteja despojando-nos do velho homem para sermos revestidos de Cristo. E esse despojar é, como eu falei hoje de manhã, complicado. Porque ao mesmo tempo que mostra violência, né? E é dessa forma que a Escritura mostra como nós devemos nos desapegar do pecado. É uma atitude violenta que nos deixa parte do nosso corpo exposto à vergonha, para que depois possa ser revestido de Cristo. Não é fácil. Não é fácil. Mas a pergunta que nós temos aqui é: será que estamos recebendo em vão esse ministério precioso que é o ministério da Palavra de Deus? A minha oração para a nossa igreja e para mim também, porque pode não parecer, mas o pregador ele sempre pega primeiro para si mesmo. Por isso que às vezes eu posso ser um pouquinho duro demais com aquilo que a gente fala, porque eu me vejo nessas coisas. E não vai ser com boas palavras, com palavras doces, muitas vezes que nós vamos despertar. É aquele despojar. E a minha oração, até para mim, é que tudo aquilo que eu prego, tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que vem do Evangelho para mim, não seja em vão. E é isso que eu espero também, e desejo também para a igreja. Que possamos aproveitar o máximo aquilo que é essencial na vida da igreja, que é o ministério da pregação do Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Senhor Deus, pela Tua Palavra, e te pedimos, ó Pai, que estejamos sendo confrontados, ó Senhor Deus, não somente na pregação, para recebermos consolo do Senhor também, mas também no nosso dia a dia, Senhor Deus. E o Senhor sabe fazer isso de forma primorosa, como um pai que conhece seus filhos e sabe aplicar a disciplina de acordo com cada um deles. Como um médico que aplica um remédio apropriado, às vezes forte demais, às vezes não tão forte assim, para determinado paciente. Mas independente de como essas coisas estão sendo administradas, elas vêm unicamente da mão do Senhor. Que possamos, ó Senhor Deus, ver isso e não rejeitar, ó Pai, aquilo que vem do Senhor. Porque tudo aquilo que vem da parte de Deus, seja a sua palavra, seja a mensagem pregada, sejam exortações, sejam promessas, sejam consolos, ó Pai, sejam as situações do dia a dia, Senhor Deus, felizes, tristes, dificultosas, todas essas coisas passam pelas mãos de um Pai amoroso e cuidadoso, que vai cumprir aquilo que disse, que não violará a sua aliança, mas que cumprirá a sua palavra, aquela que diz: naqueles dias o Senhor estabelecerá um povo santo, separado, e o coração de pedra será removido, nos será dado um coração de carne. E a lei de Deus, os seus mandamentos, estarão no nosso coração e viveremos por meio dele. Já temos vivenciado isso, Senhor Deus, em Cristo Jesus, após a sua ressurreição, por meio do seu Espírito, a aplicação dessa obra nas nossas vidas.
mas esperamos um dia em que isso será completamente encerrado, completamente, Senhor Deus, concluído. Porque cremos que aquele que começou boa obra em nós vai completá-la até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor Deus, nesse momento agora, que é um momento também de celebração da ceia do Senhor. Em nome de Jesus.